Suas escolhas determinarão o seu futuro. Escolha ser o milagre. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz: Clama a mim e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Precisamos entender que conhecer as promessas é só o primeiro passo na construção da nossa história. Conhecer as promessas é entender a identidade que se tem. Depois que entendemos o que Deus espera de nós, precisamos nos mover, precisamos sair do lugar. Há algum tempo atrás, mais um recorde mundial foi quebrado. Um queniano conseguiu completar uma maratona de 42 quilômetros em menos de 2 horas. Ele estava tão animado que chegou a comparar esse marco histórico com a primeira vez que o homem pisou na Lua. Algumas coisas nesta corrida nos chamam a atenção. A primeira foi que, para que ele conseguisse bater essa meta e romper esse recorde, mais de 40 pessoas acompanharam-no ao longo da jornada. Eles foram divididos em grupos de mais ou menos 7 pessoas e ajudavam a ditar o ritmo ao longo da maratona. O corredor está lá, focado em vencer. Só que existem pessoas que estão lá focadas em ajudar e mostrar para ele o ritmo certo para chegar até o final dentro do tempo estipulado. Ele pode ser o melhor do mundo, pode ter o melhor preparo, a melhor genética, mas precisa de pessoas junto com ele, ditando o ritmo e dizendo: você não vai parar no meio do caminho, você não vai desistir aqui. Ainda existem alguns quilômetros para você enfrentar, você não vai parar até que chegue na linha final. Outra coisa que nos chama a atenção: além dessas pessoas ajudando durante a corrida, existia um carro elétrico na frente do atleta, que projetava um facho de luz a laser, para que o corredor soubesse quais eram as melhores partes do percurso para percorrer. Tiramos uma grande lição disso. A nossa jornada de fé é exatamente como a maratona. Tem muitas pessoas que estão cansadas porque acham que a velocidade para chegar é o mais importante. Mas a nossa jornada de fé não tem nada a ver com o quão rápido vamos chegar no final. É sobre chegar ao final. Não é tão importante como começa, mas sim como termina. É sobre isso que esta mensagem vai falar. O maratonista tem mais preocupação com detalhes acerca da sua jornada do que a maior parte dos cristãos tem a respeito da sua jornada de fé. Hoje é um dia importante, pois é um dia que você precisará escolher, porque antes de você começar a correr, você vai precisar fazer algumas escolhas para a sua jornada. Como? Quem serão seus conselheiros? Os seus combustíveis? Quais serão os próximos passos? Quais guerras vale a pena lutar? Quais portas você precisa entrar? Quem vai te manter de pé? Quem te justifica? Quem provê sobre a sua casa? No livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Jesus, um pouco antes da sua morte, observou pessoas fazendo pouco caso dele. Aqueles que caminharam ao lado dele diziam que não sabiam mais quem ele era. Quando ele estava a ponto de ser entregue,
de ser traído nos momentos finais, onde ele chegou ao ponto de transpirar sangue por estar muito angustiado. Nesses momentos tristes e agonizantes, você sabe o que manteve Jesus de pé, sem desistir e sem voltar atrás? Grave isso. É porque ele olhava para a alegria que lhe fora proposta. E você sabe que alegria é essa? É olhar para você e para mim e ver que o pecado não poderia mais roubar-nos dele. É ver que nossa vida nunca mais será a mesma, porque há poder naquele sacrifício para livrar-nos da morte. Jesus olhava para o fruto da redenção e sabia que valeria a pena tudo o que ele iria enfrentar. Pois, ao terceiro dia, quando ressuscitasse, ele envergonharia o inferno, a morte. Ele tomaria as chaves, ele reinaria sobre tudo aquilo que um dia nos separou da criação. Jesus olha para nós hoje e diz: valeu a pena. Talvez a sua pergunta seja: Vinícius, como que isso se encaixa na minha vida? É simples. Às vezes estamos desistindo de um propósito que Deus tem para nós, porque esquecemos das promessas que Deus já fez e que não tomamos posse. Se Deus prometeu a você uma família, não é na primeira crise do seu casamento que você vai jogar tudo para o alto. Se Deus prometeu a você que vai suprir as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória, não é a primeira empresa que falir ou você perder o emprego que vai fazê-lo desistir daquilo que ele te prometeu dali em diante. Agora, nunca esqueça disso. Não importa se é a primeira ou a última, se Deus é aquilo que te mantém de pé, nada é capaz de abater ou paralisar você. Por que muitos cristãos estão ficando no meio do caminho? Porque eles olham demais para todo o processo e esquecem da alegria que nos fora proposta. Eles esquecem que temos um refúgio, temos uma fortaleza, temos alguém que nos adotou como pai. Somos a genética do Deus que criou todas as coisas. Andamos ansiosos porque estamos focando naquilo que não temos controle e negligenciando aquilo que Deus nos deu o governo. Quantos estão preocupados com as suas finanças, mas nem sempre se preocupam quão generoso serão na hora de ofertar para a obra do Senhor? Quantos estão preocupados com a violência de uma forma macro, mas estão negligenciando a criação dos seus filhos? Quantas vezes estamos preocupados para onde o mundo está caminhando, mas nem sempre estamos preocupados para onde a nossa casa está indo? Quantas vezes assistimos no noticiário coisas ruins e ficamos mais preocupados com as coisas lá fora do que está acontecendo dentro da nossa casa e nem estamos percebendo? Precisamos entender que Deus estabeleceu para nós o sacerdócio, governo e autoridade. O que ele está dizendo é: cuida daquilo que eu te dei e deixa que o restante eu cuido. Deixa eu ser o Deus da sua vida. Cuida do seu sacerdócio, da sua liberalidade, generosidade, dos teus filhos, da sua casa, do seu casamento, da sua empresa. E você diz: mas Deus, o Brasil vai quebrar, está a ponto de um colapso financeiro. Te afirmo agora, se Deus for a sua esperança, a provisão não vem do mercado financeiro, nem da bolsa de valores, nem do presidente. A tua provisão vem de Deus, que fez o céu e a terra. É isso que você precisa lembrar todos os dias. Uma pergunta interessante para você: Jesus para você é importante ou suficiente? Por mais que as duas coisas pareçam quase as mesmas, elas são completamente diferentes. A vida de uma pessoa muda radicalmente quando ela tira Jesus apenas de um lugar de importância e coloca-o num lugar de suficiência.
Jesus não é só mais um dos nomes. Jesus agora se tornou o único nome. Jesus não será mais uma opção de socorro quando a doença chega. Jesus é a única opção de socorro. Jesus agora não será a última opção quando a crise financeira aparece. Jesus é a sua primeira opção, porque é Ele que provê. É Ele quem dá a semente, o que semeia. É Ele que te dá unção criativa para enxergar o que ninguém está enxergando. Precisamos definir se Jesus vai ter um lugar de importância em nossa vida. O motivo pelo qual o evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com o Cristo que professamos. Um exemplo: falamos para a nossa família que Jesus é suficiente, mas na primeira crise financeira nos sentimos abatidos e começamos a esmorecer na fé. Muitas pessoas estão dizendo nas redes sociais que Jesus é o suficiente, mas no primeiro problema de relacionamento já dão espaço para pensamentos de morte, de desistência e começam a questionar a fé. Meu irmão e minha irmã, quando declaramos para o mundo que Jesus é o suficiente, estamos dizendo que nada mais precisa ser acrescentado, porque todo o nosso vazio já foi preenchido por Ele. Um detalhe sobre o encontro de Jesus e Marta. Poucas pessoas percebem. Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. O povo todo estava desesperado. Alguns até chateados com Jesus, questionando por que ele não veio antes. Outros choravam pela morte de Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus chegou e aproximou-se de Marta, ela disse em João 11:21, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então disse Jesus, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz para Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, no último dia. E Jesus diz para ela, seu irmão vai ressuscitar agora. O interessante nesse encontro é que a primeira coisa que Marta faz é jogar Jesus no passado. Se você tivesse se movido antes, se você tivesse chegado antes, se você tivesse interferido antes. Ela joga Jesus em um tempo que já não existe mais. E quando Jesus falou sobre ressuscitar, a mesma o jogou para o futuro. No último dia, na ressurreição. Ou seja, ela colocou Jesus em um tempo que ainda não chegou. Mas Jesus não existe apenas para trazer sentido ao passado, mas sim esperança para o futuro. E mudou a história dela no hoje. O que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa história? É porque às vezes falamos, Senhor, se aquilo tivesse sido diferente, se aquela porta tivesse aberto um pouco antes, se aquele negócio tivesse sido fechado, se aquela entrevista tivesse dado certo, se aquele convite para aquela empresa tivesse acontecido, se eu não tivesse falado o que eu falei, se eu não tivesse feito as alianças que eu fiz. E Jesus te diz hoje, pare de me colocar em um tempo que não existe mais e olha para aquilo que está disponível hoje. Eu, Jesus, continuo mudando histórias, eu continuo liberando destinos, eu continuo curando os enfermos, eu continuo restaurando casamentos, eu continuo ressuscitando o que morreu em sua vida. O mesmo Deus que fez o passado continua fazendo hoje. Durante a nossa jornada de fé, precisamos escolher que Jesus é o suficiente. Deus pode liberar para você palavras, destinos, pode te dar algo tão poderoso que você nem ousaria um dia imaginar. Ele pode mudar para sempre a sua história. Jesus é importante e o suficiente.
precisamos fazer um exercício prático. Quando alguma coisa acontecer, uma circunstância adversa, quando tempestades se levantam, quando as coisas fogem do nosso controle, precisamos fazer memórias e pensar que não somos qualquer um, pois carregamos promessas do nosso Pai e elas vão acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. As coisas podem passar, palavras podem passar, promessas de homens passarão, cenários, circunstâncias, mas as palavras que eu carrego não passarão, diz o Senhor. Você sabe o que Deus estabeleceu para nós através da redenção? Ele trouxe para nós acesso à paz que excede todo o entendimento, Filipenses 4:7. Temos acesso à ausência de ansiedade, 1 Pedro 5,7, que diz: pois lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Temos proteção em meio ao deserto, Salmo 23,4, que diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. Temos acesso à provisão, Filipenses 4,19, que diz: porque o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Temos acesso ao cuidado, Salmo 91,7, que diz: porque 1000 podem cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nós temos acesso ao renovo, Isaías 40:29, que diz: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Porque até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor têm esperança, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Deus nos dá descanso. Mateus 11:28 diz: pois vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Existem todas essas realidades, mas precisamos entender que elas estão disponíveis não ontem, não amanhã, mas hoje. Ouvimos tantas pregações, mas o que vai mudar a nossa história não é a quantidade de revelações que ouvimos, mas a quantidade de revelações que colocamos em prática em nosso dia a dia. Eu não quero compartilhar com você mensagens de ânimo, porque a base do ânimo é a emoção, e emoções passam. O que eu quero compartilhar com você é que Deus continua fazendo milagres sobrenaturais, sinais e maravilhas. Mas você precisa se mover na altura dessa revelação. Entenda quem você é e caminhe debaixo dessa revelação. Você precisa saber qual a sua identidade como filho ou filha de Deus, pois o entendimento dessa identidade liberará o favor de Deus sobre a sua história. Se você sabe quem é, saberá do que pode. Se você sabe quem é, saberá até onde vai. Se você sabe quem é, saberá o poder e a autoridade que carrega. Você precisa acreditar que Deus pode fazer, ou confiar no que Ele já fez. Acreditar no que Deus pode fazer é uma possibilidade. Confiar no que Ele já fez é uma certeza. Uma coisa é você estabelecer os seus próximos passos, entendendo que, quem sabe, um dia Deus estabeleça a promessa que fez. Outra coisa é você entender hoje e levantar a sua cabeça, sabendo que a promessa que Deus fez para você já se cumpriu, que você só está caminhando para chegar até lá. Você precisa escolher. Você vai só acreditar que Deus pode fazer, ou você vai começar a caminhar tendo o entendimento de que Ele já fez o que prometeu?
Em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A verdade é que Deus já nos abençoou e existem muitos, mas muitos cristãos que estão cansados de esperar para serem abençoados. Enquanto em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Já fomos abençoados, pois Deus, apesar de nossas falhas, nos ama demais. Não tem nada que você faça capaz de fazer Deus te amar mais. Não tem nada que você faça que é capaz de fazer Deus te amar menos. Porque não tem a ver com quem você é. Deus olha para você e se vê. Quando temos consciência da promessa, as circunstâncias não nos param mais. Pessoas podem te perseguir, te caluniar, desprezar a unção que você carrega, rejeitar a verdade que você tem, criticar tudo o que você faz, impedir o seu crescimento, mas mesmo que tudo se levante contra você, ninguém pode roubar a promessa que sobre você foi liberada. Por isso que o inferno fica revoltado conosco. O diabo pode tentar mover qualquer coisa de forma exterior, mas ele não tem acesso à promessa que foi liberada dentro de você. Podem tentar paralisar você por fora, mas ninguém consegue paralisar o que foi depositado dentro. É por isso que uma consciência inabalável a respeito de quem você é faz com que você tenha uma fé inabalável para viver o que Deus te prometeu. Você precisa escolher se vai viver um milagre ou se vai construir uma história. Isto depende apenas só de você. Existem muitos homens fortes que estão cansados porque chegaram no limite que seu braço consegue conquistar. Quando você entender que não tem nada a ver do quão bom você é, você vai descansar na bondade de Deus. Deus não tem bondade, Deus é bondade. Não é uma característica dele, é parte do seu caráter. Quando você entende isso, acaba descansando em meio às circunstâncias, por piores que sejam. Podemos considerar muitas pessoas como heróis da fé, mas eu te digo uma coisa: talvez você nem saiba, mas na sua casa você é um herói. Seus filhos olham para você e eles esperam um comportamento. Seu cônjuge olha para você e, por mais que ele nem tenha compartilhado, ele também espera um comportamento. Sabe por quê? Porque você é um exemplo para eles. Porque quando tudo poderia te parar, você não desistiu. Então continue assim. Continue caminhando, mesmo que tudo se levante contra você. Continue caminhando, mesmo que as coisas pareçam improváveis. Mesmo que algumas contas não fechem. Mesmo que algumas coisas não façam sentido. Mesmo que a lógica não consiga te amparar. Mesmo que não haja base de segurança para as promessas que Deus te fez. Porque a glória de Deus se revela em meio às impossibilidades. Não precisa fazer sentido para ninguém, se fez sentido para quem te prometeu. Se fosse para você viver uma vida qualquer, você poderia servir a um Deus qualquer. Mas se você está servindo um Deus de impossibilidades, comece então a pisar sobre as impossibilidades. Se você está servindo a um Deus sobrenatural, comece então a desejar o sobrenatural. O incrível é que o que parecia impossível no passado, agora é só um laço daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo no futuro. Deus te diz para fazer memória de tudo aquilo que Ele já fez lá atrás, porque isso será o combustível que você precisa para continuar crendo que Ele continuará fazendo lá na frente também. Nunca esqueça de onde Ele te tirou. Não esqueça dos sonhos tão pequenos que você carregava.
Deixa Deus começar a estabelecer os seus passos. Deixa Deus começar a escrever as próximas páginas da sua história. O que é mais fácil? Colocarmos o cajado no mar ou fazer o mar inteiro se abrir? Procurarmos no meio da multidão alguém que tenha 5 pães e 2 peixes, ou multiplicarmos isso para que milhares de pessoas comam? Lançarmos uma pedrinha ou derrubar um gigante? Rolar uma pedra ou fazer o morto ressuscitar? Vencer o inferno, as doenças, as potestades, a morte, ou só aceitar aquele que já fez tudo isso e se entregou por nós? Faça o que é fácil. Deixe que Deus faça o impossível. Faça o simples e veja o que só Deus pode fazer. Você deseja viver até onde consegue ir ou deseja ver milagres? Na verdade, dizemos que acreditamos em milagres, mas fazemos de tudo para não depender de um. Deus diz para você que milagre não é uma saída de emergência. Milagre é a expressão de quem Ele é. Milagre não é o socorrer de Deus quando nada mais parece fazer sentido. Milagre é Deus te colocar em lugares onde você não poderia ir sozinho. Milagre não é só um socorro quando se esgotam as possibilidades. Milagre é a sua primeira possibilidade e a maior de todas as outras. Milagre é alguém que era completamente improvável para os outros. Agora começa a construir uma história junto com Deus. Milagre é alguém que não tinha nada para oferecer, mas foi comprado a preço de sangue por alguém que tinha toda a glória e se despiu de toda ela para ter você de volta. Milagre é um Deus que conhece todos os nossos pecados e ainda assim continua nos desejando mais que todas as coisas. Milagre é quando olhamos para os nossos filhos e não conseguimos explicar para eles como é maravilhoso ser chamado de pai. Milagre é Deus confiar a única mensagem capaz de mudar uma geração de homens falhos como eu e você. Milagre é entrarmos cansados e sairmos renovados. É entrarmos sem esperança e sairmos sonhando. É entrarmos com pensamentos de morte e sairmos com a própria vida de Deus sobre nós. Um milagre é uma mulher que não pode ter filhos começar a gerar. Milagre é um Deus que se fez carne e ressuscita no 3º dia. E Ele está disponível a todo aquele que nele crê, e assim será salvo. A morte não pode parar você, o pecado não te para mais. O teu passado não te para mais. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é milagre. Deus quer que experimentemos isso todos os dias da nossa vida. A partir de hoje, coloque em um papel os seus sonhos e você vai perceber que em muitos momentos você diminui a sua expectativa para se ajustar no seu nível de fé. Deus te diz para não diminuir as suas expectativas, mas sim aumentar a sua fé. Não tente acomodar o tamanho dos seus sonhos à sua realidade. Pegue a sua realidade e ela vai ter que se acomodar ao tamanho das suas promessas. Não se rebaixe, você é filho do Deus vivo que te chamou para ver e viver coisas sobrenaturais. Em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperarem e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando Jesus encontra uma mulher adúltera e todas as pessoas que lá estavam a julgam, acontece algo muito interessante. Quando Jesus entra na história daquela mulher, ele não está preocupado com nada além de quem ela é. É como se ele se rebaixasse ao nível que ela estava, porque Jesus nunca olha para nós de cima para baixo. Ele sempre vai no nível que você está e traz você para o nível que ele está. Jesus chega para aquela mulher e diz:
Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas vão embora e Jesus pergunta para aquela mulher: aonde estão os seus acusadores? Onde eles estão? Eles não têm mais como te condenar, e eu não te condeno. Agora vai e não peques mais. Você sabe o que significa escolher quem mantém a gente de pé? Existem duas possibilidades. Ou vamos ficar tentando nos justificar contra todas as pessoas que tentam nos acusar, ou vamos escolher esconder-se em Jesus e deixá-lo fazer isso por nós. Os teus acusadores não entendem o que você fala, não respeitam a autoridade da verdade que você carrega. Pare de tentar se justificar para quem não quer ouvir o que você tem para falar. Quando você fica em silêncio, Deus compra a sua briga. Quando você faz silêncio diante dos homens, você gera clamor sobre Deus. Pare de falar para todo mundo o que você está passando e compartilhe com o único que pode mudar a sua história. Pare de postar nas redes sociais os seus lamentos. Pare de compartilhar sua vida com quem não pode liberar o seu destino. Deus é o único capaz de colocar você de pé. Maior é o que está em nós do que aquilo que vem contra nós. Escolha quem constrói a sua casa, quem provê sobre os seus filhos, quem te coloca de pé, quem dá a última palavra, quem é a sua esperança, quem é teu firmamento, quem está construindo a sua história. Para onde estão voltados os seus olhos e para onde a sua casa está caminhando? Hoje é o dia. Você precisa escolher se vai se acomodar a viver como convém e conquistar qualquer coisa, ou se a partir de hoje você não vai aceitar nada menos do que viver por milagres. A escolha é sua. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, seus filhos e filhas. Pai, que essa mensagem toque corações, transforme vidas, restaure famílias, converta almas. Que todos aqueles que a ouvirem entendam que o Senhor é o provedor, que o Senhor é que coloca de pé, que o Senhor que dá a última palavra, que o Senhor é a única esperança e firmamento, que o Senhor é quem constrói a nossa história. Que eles voltem os olhos para Ti, Pai, e escolham hoje aceitar definitivamente viver por milagres e não mais pelas suas vontades. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Relacionamento sim, religião não. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Às vezes eu sinto que a religião está matando pessoas. Na verdade, meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza disso. Paulo diz, e eu repito a passagem: a letra mata, mas o espírito vivifica. Há muitas vidas preciosas que buscam um relacionamento com Deus, mas a comunidade religiosa continua a dizer que elas precisam fazer mais alguma coisa, a fim de serem aceitas por Ele. E isso é lamentável. Não se ofenda com o meu uso da palavra religião. Entendo que é uma palavra popular e que tem soado de forma espiritual por séculos. Estou apenas tentando apresentar uma diferença clara entre um conjunto de normas e regulamentos impessoais e um relacionamento pessoal com um Deus vivo. Jesus falou do seu relacionamento pessoal com o Pai, e os líderes religiosos do seu tempo o perseguiram. Fico impressionado a encontrar certas pessoas que se opõem quando outros falam sobre Deus de uma forma pessoal, ou do quanto sentem cheias do poder do alto.
Obviamente, Satanás odeia um relacionamento pessoal com Deus e o poder que ele disponibiliza na vida de um cristão. Em certos círculos religiosos, se você e eu falássemos sobre Deus e de como o conhecemos, seríamos julgados e criticados. As pessoas perguntariam: quem você pensa que é? A religião quer que nos retratemos a Deus como alguém distante, em algum lugar no céu, não acessível a ninguém, exceto a elite da igreja. E mais do que isso, tais pessoas querem que acreditemos que ele somente pode ser alcançado através do cumprimento de normas e do bom comportamento. Este espírito religioso estava vivo nos dias de Jesus, e ele morreu para pôr um fim nisso e levar as pessoas a um relacionamento pessoal e íntimo com ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Este mesmo espírito religioso ainda atormenta as pessoas nos dias de hoje, quando elas não conhecem a verdade. A lei foi dada para mostrar às pessoas a necessidade que elas tinham de um Salvador. A velha aliança acabou, meus amados. Acorda, povo de Deus. Sabe o que acontece? As pessoas vivem na nova aliança, mas com a mentalidade da velha. Aí tentam cumprir a lei até perceberem que não podem, em absoluto. E então se humilham e pedem a Deus que ajude, sendo que ele já fez isso através da obra consumada da cruz. Enquanto você anda com Deus, lembre-se de conservar o seu relacionamento com Ele no centro e de manter a religião longe de você. Olha o que Jesus falou em Lucas, capítulo 5, versículos 37 e 38. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Vinho naquele tempo, meu irmão, minha irmã, era conservado em odres. Odre é um recipiente, uma espécie de bolsa de couro usada para armazenar o vinho. O vinho novo com muito fermento deveria ser inserido num odre novo, a fim de que o couro dilatasse, visando comportar o vinho novo. Colocar vinho novo em um odre velho não era possível, pois como o odre velho já estava dilatado, ele poderia se romper, não suportando a fermentação do vinho novo. O vinho, depois que passa por um processo de amadurecimento, digamos assim, após a fermentação, ele fica mais saboroso. E Jesus traz um conselho muito importante acerca disso. Não devemos nos acostumar com as coisas antigas e não se firmar em velhas histórias, mas sim devemos estar dispostos a construir novas histórias e passar por novas experiências. Os religiosos daquele tempo eram apegados às doutrinas do Antigo Testamento e criticavam a proposta de graça e amor do Filho de Deus. A grande tendência do ser humano é resistir ao novo. O próprio Jesus afirma em Lucas 5,39: e ninguém tendo tomado o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Ou seja, aqueles que já estão conformados e acomodados com o velho, não querem saber de experimentar o novo. O vinho novo é uma nova chance, e o vinho velho é o passado. Rejeitamos as coisas novas porque sempre olhamos para trás. Temos um defeito de não visualizar o futuro e sempre reparar no passado. O passado não retorna. O presente aqui está e devemos vivê-lo intensamente. O futuro há de vir e está nas mãos de Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, segundo Hebreus 13:8. Jesus traz a graça, o perdão e a nova chance.
Ele trouxe a nova aliança através da obra consumada da cruz. Largue o velho e aproprie-se do novo. Portanto, receba de Deus a bênção e o refrigério para ter a oportunidade de fazer coisas novas e boas. Deus é maravilhoso. Glorifique a Deus e não tente adaptar a mente velha a uma ideia nova. É necessário nascer de novo e esquecer o que ficou para trás. Não tem como recomeçar um relacionamento ainda com pensamento antigo. Não tem como adotar uma postura nova em sua vida se ainda não conseguiu esquecer o que passou. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos tem uma vida de oração frustrada e miserável. Vive com uma mentalidade religiosa que destrói completamente suas vidas. A grande maioria dos líderes não pregam a nova aliança, sendo que a única forma de relacionamento verdadeiro com Deus é através da obra consumada da cruz. A minha luta de vida será pregar a nova aliança e lutar contra essa religiosidade que está acabando com o corpo de Cristo. Meu amado irmão e irmã, Deus nos trouxe o pacote completo, está consumado. Ele tem o poder de nos dar o vinho novo, como também tem o pleno poder de transformar os nossos odres, ou seja, o nosso coração e a nossa mente. Receba de Deus essa transformação e seja feliz. A escolha é sua. Escolha entre o velho ou o novo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem seja um divisor de águas de quem a ouvir. Infelizmente, a maioria dos cristãos tem vidas frustradas, cheia de regras da religião e não tendo um real relacionamento e intimidade contigo, Pai. Oro pelos meus irmãos e irmãs, para que com suas gloriosas riquezas, o Senhor os fortaleça no íntimo, no profundo, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que eles, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que eles sejam cheios de toda a plenitude do Senhor. Que eles despertem, Senhor, e aprendam a viver verdadeiramente a nova aliança. Que aprendam a orar de acordo com ela e relacionem-se com o Senhor através da obra consumada da cruz. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aprenda a lidar com pessoas difíceis. Em 1 João 4,21 diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você acredita de verdade que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Eu tenho certeza que, se você é cristão, vai dizer que sim. Só que enquanto isso não acontece, você terá que lidar com pessoas chatas, ruins, invejosas, pessoas que mentem, prometem e não cumprem. Até que Jesus volte para nos buscar, você vai ter que conviver com muita gente difícil. Não importa o tamanho do seu talento, não importa quantos dons você tenha, o que importa verdadeiramente é você saber lidar com pessoas para ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Existem muitas pessoas com dons e talentos, mas às vezes, pelo fato de não saber lidar com pessoas, acaba ferindo alguém que seria uma porta aberta
daqui a algum tempo. A conclusão é que o mais importante para que você seja bem-sucedido, seja lá no seu ministério, na vida empresarial, na família, na vida sentimental, é aprender a lidar com pessoas. E isso é muito difícil, pois você precisa engolir muitas coisas. Se você não aprender a lidar com as pessoas que mais te machucam, você nunca vai passar para o próximo nível da sua vida. Nós não devemos tentar combater quem faz mal para nós, numa tentativa de revide, pois o mal irá continuar sendo mal. Não somos nós que vamos mudar o mal. Quem pode mudar o mal é o Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro para todos que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso é muito importante. Quem convence é o Espírito, não somos nós. E o que nós fazemos? Tentamos mudar as pessoas, querendo moldá-las do nosso jeito. E com isso ficamos desgastados emocionalmente, lutando com coisas que já perdemos antes de começar. Promessas são bloqueadas quando você não aprende a lidar com pessoas. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você ora, mas não trata bem a sua mulher, não é fiel à sua esposa, suas orações não estão sendo ouvidas. Isso é um exemplo de como promessas são bloqueadas se nós não aprendermos a lidar com as pessoas. Conquistar o céu depende de como você sabe lidar com pessoas. Ser um homem ou uma mulher de oração também depende disso. Até para você ser uma pessoa espiritual, você precisará lidar com pessoas. O sermão mais famoso de Jesus, o sermão que colocou toda a mentalidade e doutrina de Cristo, está em Mateus capítulo 6, versículos 38 e 39, e diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Aí nós pensamos, então quer dizer que Jesus está dizendo que se alguém vier me bater, eu dou a outra face e eu vou ser o bobo da corte? Sim, meu irmão, minha irmã, exatamente isso. Pense comigo, o prejuízo do tapa já está dado. Não tem como reverter isto. Tudo que você fazer a partir disso para tentar revidar esse tapa é só prejuízo. Suas emoções estarão presas a essa pessoa que te feriu. Você vai para a justiça por conta deste tapa. Você vai brigar com diversas pessoas por conta deste tapa. Você vai dividir as pessoas perto de você, pois algumas concordam e outras não com essa atitude. Você nunca percebeu que o amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu amigo vira meu inimigo? Vou repetir, meu irmão, minha irmã. Você nunca percebeu que o amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu amigo vira meu inimigo? E ainda tem mais. O inimigo do meu inimigo acaba virando seu melhor amigo. Então, nunca vale a pena dar continuidade ao primeiro tapa, porque quem vai perder é você, que se encontra íntegro por inteiro. Quem já está quebrado, continua quebrado. Quem está infeliz, continua infeliz. Mas e você que está vivendo o seu propósito aqui na terra? Você que está cheio do dom e talento, que está com a família crescendo, vai parar tudo isso porque não quis dar a outra face? Olha o que diz o versículo 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém te processar querendo sua túnica, dê junto a capa.
Não fique se questionando se isso parece fácil ou bobo demais. Por isso, meu irmão, minha irmã, resolva o problema. Você não irá ficar perdendo tempo gastando sua vida emocional. A pergunta que fica é: vale a pena entrar neste tipo de briga? Vale a pena criar conflito com pessoas se nós sempre vamos sair perdendo emocionalmente? Não vale a pena perder o emocional, perder noites de sono. Entenda, você tem um propósito de vida. Você não pode parar diante do primeiro conflito que aparece, ou na primeira pessoa que te afronta. Versículo 41 diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Repare aqui que a estratégia de Jesus é a seguinte: faça tudo para não entrar em uma confusão. Se não aprendermos a matar o problema pela raiz, no outro dia ele vira um gigante que pode nos derrubar. Olha o que diz do versículo 42 a 45. Dê a quem lhe pede, e não volte as coisas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Toda a fórmula da felicidade encontra-se aqui. A Bíblia não é um manual de regras, mas sim de felicidade. Ou seja, se você seguir, vai dar certo. Somente quando fazemos isso, somos filhos do Pai. Para que sejamos filhos do Pai, devemos amar nossos inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa e orar por quem nos persegue. Saiba engolir sapos, como diz o ditado, ou, se for preciso, engula a lagoa inteira. A única coisa que separa você de sua grande vitória é o orgulho. Existe uma coisa que mata nossas possibilidades de vencer, que é o pai de todos os pecados: o orgulho. O orgulho tem impedido famílias de se levantarem, pecados serem perdoados. A Bíblia diz que se você cometeu um pecado, você pede perdão a Deus e será perdoado. Não é isso? Então por que existem pecados não perdoados? Porque o orgulho não deixa você pedir perdão. Se pegarmos tudo o que a Bíblia nos ensina, veremos que se matarmos o orgulho, ou seja, se tirarmos esse impedimento de sonhos, de projetos e realizações da nossa vida, começaremos a ir muito longe. Sabe por quê? Porque vamos matando cada problema no dia em que ele surge. As pessoas vão continuar errando, o invejoso vai continuar invejando. Entenda que quem tem que mudar é você e não as pessoas, porque as pessoas não vão mudar. Você pode até ser coerente na sua discussão, mas quem está errado não vai mudar pelo fato de você ter falado, pois quem convence não é você, é o Espírito Santo. Aí vem a pergunta: se a pessoa não deu voz ao Espírito Santo, ela vai dar a você, na qual ela está com raiva? A cada vez que tentamos mudar os outros, criamos mais confusão. Você pode até revidar o tapa que lhe foi dado. Deus ainda te dá o direito de pedir perdão por isso e ser salvo. Mas você perderá essa amizade, perderá sua alegria, perderá sua paz. Não estamos falando de salvação, porque Deus perdoa o seu pecado se você pedir perdão. Nós estamos falando de perder tempo, perder paz, perder amor, perder alegria, perder amizades, porque você vai precisar de pessoas no decorrer da sua vida. Não adianta, pessoas vão te ajudar a chegar no lugar que você precisa chegar. Você imagine aquele aleijado, Jesus dentro da casa dele em Cafarnaum, pregando, e o aleijado estava precisando de um milagre. Aleijado não anda, e naquela época não existia cadeira de rodas.
A casa estava lotada. E quem levou aquele aleijado para Jesus? 4 amigos. Imagine se aquele aleijado tivesse arrumado problema com os amigos no dia de receber o milagre. Pois isso acontece muito conosco. Nós começamos a brigar com pessoas que daqui a semanas seriam portas de bênção na sua vida. Às vezes estamos tão feridos que criamos problemas por nada e perdemos uma grande bênção por causa de um pequeno problema. Grandes bênçãos não podem ser perdidas por pequenos problemas. Nós temos sempre que vigiar, porque tudo o que está dando certo e que não estamos envolvidos, temos tendência de apontar o dedo. O ser humano tem uma extrema dificuldade em celebrar quem Deus está levantando se nós não estivermos participando. José nos ensina, nos proporciona uma aula do que Jesus nos ensinou milênios depois, em Gênesis 45. Essa mensagem é de quando José já era governador do Egito, já tinha passado por toda a humilhação da prisão. Ele conseguiu reconhecer seus irmãos, mas seus irmãos não o reconheceram. E sabe o que isso nos ensina? Quem te passou a perna lá atrás, quem te enganou no passado, continua lá embaixo do jeito que estava. Você cresceu, subiu e com isso eles não podem te reconhecer, pois você já se encontra em outro nível. E aqueles irmãos não reconheceram José. Pensaram eles que José era somente o governador do Egito, um homem poderoso, mas não sabiam que era José. José então armou todo um teatro para colocá-los dentro do quarto com eles. Olha o que diz em Gênesis 45, versículos de 1 a 8. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali. E gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José está falando com homens que o traíram, que o venderam, os seus irmãos de sangue. Algo que é muito comum, meu irmão e minha irmã. Os de fora só decepcionam, mas quem trai verdadeiramente é quem está dentro. Se alguém lá de fora tentar te trair, não vai chegar a ser uma traição, pois você não tem nenhum vínculo emocional com ele. Vai ser uma decepçãozinha. Os íntimos que traem, os que estão do lado que traem, os da família que traem, os irmãos que traem. José não foi orgulhoso, José chorou, não conseguiu se conter. Muitas pessoas que fizeram mal para você hoje, meu irmão, minha irmã, estão contribuindo para o seu futuro e você nem sabe. Se José tivesse ficado todos esses anos ferido, falando mal dos seus irmãos, provavelmente nem chegaria no trono. Não deixe que nada te destrua por dentro. As pessoas vão falhar, seus irmãos vão falhar, mas quem não pode se contaminar com as falhas é você.
José abraçou seus irmãos sem falar nada, pois um abraço fala mais que qualquer palavra. Um abraço resume tudo o que deveria ser dito. Antes de começar a governar, José teve que resolver suas pendências com seus irmãos. Existem pendências que você precisa resolver hoje, mesmo estando absolutamente certo, para que você passe para um nível de governo. Afinal de contas, se seus inimigos falam mal de você, você deve falar bem deles. Quando o seu inimigo falar mal de você, deixe que essas palavras entrem em um ouvido e saiam no outro, pois as únicas palavras que devem penetrar no seu coração são as palavras de Deus. Se você quer que realmente o seu dom e o seu talento sobressaia, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo e matar o orgulho da sua vida. Deus tem algo incrível para você, porém para conquistar tudo isso, vai depender exclusivamente da sua postura. Está consumado. Está disponível. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que esta mensagem seja reveladora aos corações que a ouvem. Entendi, Senhor, durante a minha caminhada cristã, que é primordial aprendermos a lidar com todo tipo de pessoas. Também que somos incapazes de mudar qualquer pessoa para que se amolde do nosso jeito. Apenas o Espírito Santo revela a verdade e pode convencer corações. Que a partir de hoje, todas as pessoas que ouvirem essa mensagem tomem uma postura de mudança e vivam verdadeiramente os seus propósitos de vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Livre para ser. 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Lemos que é com a face descoberta que se recebe o benefício que Deus quer que tenhamos na nova aliança. Para mim isso significa que quando eu deixo de ser religioso e legalista e simplesmente vou até Jesus, quando deixo de lado todas as minhas obras e começo a contemplá-lo, quando permito que ele remova o véu dos meus olhos, então ele e eu podemos iniciar um relacionamento pessoal que, enfim, me transformará à sua imagem. Precisamos aprender a ser e não ficar achando sempre que temos de fazer alguma coisa. É primordial passarmos um tempo a sós com o Senhor, e isso com razão. Mais do que qualquer coisa, precisamos da sua presença. Ele é o único que pode fazer algo permanente por nós. Infelizmente, muitas pessoas ficam frustradas quando tentam passar um tempo de qualidade com Deus. Elas querem passar o tempo com Deus, mas se sentem desconfortáveis ou não sabem o que fazer durante esses momentos. Outras compartilham o fato de que nunca sentiram a presença de Deus. Elas acham a oração e a comunhão uma experiência vazia. Creio que um dos motivos pelos quais isto acontece é que as pessoas estão vivendo sob a lei, em vez de viverem sob a graça. Vivem sob a velha aliança, em vez de viver a nova aliança. A graça não é liberdade para pecar, é poder para viver uma vida santa. Mas a graça também vê quando nossos corações são retos perante Deus. E embora o nosso desempenho nem sempre possa ser perfeito, a graça nos perdoa e nos ajuda a irmos de onde estamos para onde precisamos estar. A lei condena. A graça remove a condenação
e nos liberta. Nos liberta de e nos liberta para. A graça nos liberta da condenação, da baixa autoestima, da rejeição a nós mesmos, do medo de Deus e de muitas outras armadilhas negativas. E ela nos liberta para servirmos a Deus sem pressão, para usarmos a vida e a energia que nos foram dadas, para nos comportarmos melhor, em vez de lutarmos contra a condenação. Quando você reservar tempo para estar a sós com Deus, não tente soar ou ser religioso. Apenas seja você mesmo. Fale com Ele e ouça com atenção para poder escutar o que Ele vai falar ao seu coração. Leia a sua palavra e outros livros cristãos que o edificarão e o ajudarão a crescer como crente em Jesus Cristo. Não torne o seu tempo com Ele algo complicado. Mantenha as coisas simples e confie nele para ensiná-lo em todas as áreas da sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, somos verdadeiramente livres. Somos livres da condenação, da baixa autoestima, da rejeição. Servimos a Ti sem pressão, alegres e em paz. Jesus na cruz fez o que tinha que ser feito, está consumado. Chega de religiosidade, chega de leis feitas por homens que nos tiram a liberdade de uma verdadeira comunhão contigo, Pai. Buscaremos a Ti com o coração aberto e cheio de expectativa para um relacionamento maravilhoso e íntimo contigo. Te amamos, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Isto também passará. Em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando enfrento momentos difíceis, digo a mim mesmo: isto não pode durar para sempre. Isto também passará. A sua graça, Senhor, me basta para suportar tudo isso. Obrigado, Jesus, pela paz que me deu. Me aproprio dessa paz e espero confiante que o melhor está por vir. Dando uma olhada lá atrás em sua vida, você poderá visualizar muitas ocasiões de aflição que suportou, embora naquela época você pensasse: não consigo aguentar isto nem por um dia. O diabo provavelmente tentou você a cada 5 minutos, a fim de levá-lo a crer que a provação duraria para sempre. Ao considerar quantas vezes já conseguiu superar a dor, você pode ficar confiante, sabendo que superará mais uma vez através de Cristo que o fortalece. E por outro lado, você verá como Deus transformou essas experiências dolorosas em algo proveitoso para a sua vida. Olha o que diz em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você teve um problema por mais de 6 meses, provavelmente ficou com a impressão de que seu problema não tinha fim. Mas os nossos anos na Terra são apenas uma pequena gota se comparados à eternidade. Paulo disse em 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não vê é eterno. O que esta passagem está dizendo é que o tempo de provação é transitório. É difícil passar por provações, mas Paulo aprendeu a manter os olhos no prêmio do céu e confiar em Deus para prepará-lo,
a fim de que a glória de Deus fosse revelada através de sua vida. Quando você for tentado a ficar descontente, lembre-se sempre: isto também passará. Seus sofrimentos são leves e momentâneos, se encarados a partir da perspectiva da eternidade. Não importa o quanto sua situação pareça ruim, Deus ama você. Nunca abra mão da verdade de que Deus o ama. Não importa o que aconteça em sua vida, você pode confiar que tudo dará certo por causa do grande amor que Ele tem por você. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, tudo passa. Entendemos que nossos sofrimentos são leves e momentâneos e não são absolutamente nada perto da glória sem medidas que virá. Mantemos os nossos olhos em Ti e confiamos plenamente. Obrigado, Senhor, pelo grande amor que tens por nós. E sabemos que tudo dará certo no final devido a esse amor incondicional. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentimentos instáveis. Em 2 Coríntios 5,7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Paulo diz que vivemos por fé e não por vista. Não tomamos decisões pelo que vemos ou sentimos. Temos que sondar o nosso coração, onde a fé habita, e viver com base nisto. O reino de Deus está dentro de nós e devemos seguir esses impulsos interiores que levam à justiça, à paz e à igreja no Espírito Santo. Os sentimentos podem enganar e roubar a nossa fé mais do que qualquer outra influência. O problema dos sentimentos é que eles mudam constantemente. Podemos nos sentir de 1000 maneiras diferentes em relação à mesma coisa em 30 dias. No minuto podemos ter vontade de fazer algo e no minuto seguinte, não mais. Os sentimentos também fazem com que digamos coisas insensatas e nós falamos demais sobre como nos sentimos. Você acredita no Deus dos seus sentimentos ou no Deus da Bíblia? Esta é uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. As pessoas que me procuram em busca de ajuda e aconselhamento desejam expressar acima de tudo como se sentem. Deveríamos expor uns aos outros o que a palavra de Deus diz e não apenas como nos sentimos. Os nossos sentimentos não transmitem verdade a nós. Satanás os usa para nos enganar e para nos desviar. As emoções não são confiáveis. Não acredite, nem se baseie nelas. Responda com seu coração onde o Espírito Santo habita e esteja sempre seguro de estar em paz. Consulte o seu coração e não as suas emoções, antes de tomar uma decisão. Aprenda a andar por fé e não pelas coisas que pode ver, tocar ou sentir. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, vivemos por fé e não por vista. Muitos dos meus irmãos e irmãs que oram comigo agora não conseguem controlar as suas emoções e sentimentos e deixam que isso fale mais alto que a fé deles. Aprendi, Senhor, que andar pelo que vemos, ouvimos e sentimos é uma destruição. Aprendi isso na dor e não quero que meus amados irmãos passem pelo que eu passei. Que essa mensagem seja um despertar em seus corações, para que eles acordem e aprendam a viver pela fé. Minha vida mudou radicalmente quando passei a andar por fé, e é isso que desejo a todos eles. Ajude-os, Senhor. Assim nós oramos
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus. Evite controvérsias a todo custo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 23 e 24, diz assim: Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. O servo do Senhor deve ser um gerador e mantenedor da paz. Ele não deve entrar em controvérsias. Controvérsia é briga, discussão, discórdia acalorada e propensão à ira. As controvérsias são perigosas e destrutivas. São como uma doença mortal contagiosa. Espalham-se rapidamente, a não ser que sejam confrontadas e paralisadas. A controvérsia destrói casamentos, amizade, negócios e igreja. É uma ferramenta que Satanás usa para impedir a vontade de Deus. A controvérsia ou contenda é gerada somente pelo orgulho. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O servo do Senhor deve estar disposto a se humilhar e a caminhar a segunda milha para manter a paz. Paulo disse aos filipenses que eles completariam a sua alegria se vivessem em harmonia. Em Filipenses 2:2 ele diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo sabia o poder que os cristãos têm quando se comprometem a viver em unidade e acordo. Devemos buscar a paz, desejá-la e procurá-la, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Sem paz, ficamos sem poder. Não se envolva em conversas que caminham em direção de brigas. Evite controvérsias sobre coisas que realmente não importam. E recuse-se a se envolver em fofocas e maledicências que não procedem de Deus e são desnecessárias. Não espalhe boatos, nem conte os segredos dos outros. Essas coisas provocam a ira e impedem ou eliminam o poder e a bênção de Deus. Muitos lares não podem prosperar e ser abençoados porque todos estão em contenda. Mães e pais brigam e discutem, os irmãos brigam e têm ressentimento um dos outros. E ninguém está feliz, a não ser o diabo. Quero repetir que a contenda e a controvérsia são muito perigosas e que, como servos do Senhor, não devemos tomar parte disso. É bom e agradável quando vemos os irmãos viverem juntos em unidade. A unidade libera a unção, a presença e o poder de Deus. E é também quando o Senhor ordena que a bênção seja liberada. Olha o que diz no Salmo 133, versículos de 1 a 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Devemos ficar fora de contendas, pois desta forma Deus não poderá nos abençoar. Não teremos êxito se permitirmos brigas dentro do nosso casamento, do nosso lar ou do nosso ministério. Trabalhe diligentemente e elimine o bate-boca de sua vida. Isto requer disposição para comunicar e confrontar os problemas constantemente.
A controvérsia e a contenda não irão embora se forem ignoradas. Elas precisam ser tratadas. E eu o encorajo a pedir ajuda ao Espírito Santo para ser uma pessoa que evita a contenda e restaura a paz aonde quer que você vá. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, eliminamos definitivamente as contendas de nossa vida. Ajude-nos a tratar deste mal, Senhor, através do seu Santo Espírito. Queremos nos tornar mensageiros da paz e não de conflitos e controvérsias. Vamos viver como uma igreja unida com o propósito de levar o amor e a paz para a humanidade. Ajude-nos, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoas especiais para propósitos especiais. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 20 e 21 diz assim: Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Esta palavra diz para sermos vasos santificados e úteis para o uso do Mestre. Estes versículos deixam claro que ser consagrado é ser separado para um uso específico. Para Deus, somos tesouros especiais. De acordo com seu grande plano, somos vasos que ele separou para um propósito especial. Deus quer mostrar a sua glória através de nós. Ele quer nos usar para levar outros a si. Somos os seus representantes, seus embaixadores aqui na terra. Deus faz o seu apelo ao mundo por nosso intermédio. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. O significado da palavra consagrar é muito semelhante à palavra dedicar, que quer dizer dar, oferecer a outro ou separado para um propósito. Se eu disser que um quarto da minha casa é dedicado à oração, isso significa que eu quero que aquele quarto em particular seja usado com a finalidade da oração e não para outras coisas. Você pode possuir algumas roupas para ocasiões especiais ou específicas. Essas roupas normalmente ficam separadas em nosso armário e por vezes até guardadas dentro de capas protetoras. Isto as torna especiais. Elas não são usadas em ocasiões comuns, mas estão separadas para fins específicos. É assim que Deus nos vê. Não nos destinamos aos propósitos do mundo, mas aos propósitos de Deus. Estamos no mundo, mas Jesus diz que não somos do mundo, conforme diz em João 15:19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Portanto, não seja mundano, adotando o procedimento e estilo de viver no mundo. Mesmo depois de nos dedicarmos a Deus, deveríamos regularmente nos reconsagrar ao verdadeiro propósito de nossas vidas, como recomenda em Romanos 12:1, dizendo assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não é demais que Deus nos peça para dedicar cada aspecto do nosso ser a Ele.
Na verdade, é isto que é, de fato, a nossa adoração e o nosso culto racional. Sob a lei da velha aliança, Deus exigia sacrifícios de animais para fazer expiação pelo pecado. Ele não quer mais sacrifícios mortos. Ele quer que nós nos ofereçamos como sacrifícios vivos para Ele e para o seu propósito e uso. Consagre-se a Deus, seja separado e esteja pronto para toda boa obra. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, nos oferecemos hoje como sacrifícios vivos para o seu propósito e uso. Use-nos como queira, Senhor. Estamos aqui como consagrados seus, disponíveis para toda a boa obra, para honrar e glorificar o seu santo nome. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1,7 diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esta passagem nos diz que a covardia, que é o mesmo que o medo, não provém de Deus e que Deus nos dá poder, amor e uma mente equilibrada. Vou lhe contar um pequeno segredo. O medo nunca vai parar de vir contra nós. Precisamos aprender a fazer o que Deus nos diz para fazermos, quer sintamos medo ou não. Devemos fazer com medo, se necessário, mas é isto o que a coragem faz. Ela sente o medo e faz o que deve ser feito mesmo assim. Sempre pensei que enquanto sentisse medo, eu estaria sendo covarde. Mas aprendi algo diferente quando Deus disse a Josué, repetidamente, para não temer. Olha essas passagens. Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 10, versículo 8. E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Ele estava dizendo que o medo iria atacá-lo, mas que ele tinha de andar em obediência ao que Deus havia dito. Não somos covardes porque sentimos medo. Somos covardes somente se deixarmos que o medo governe as nossas decisões. O medo produz danos físicos e emocionais. Quando o medo nos ataca, podemos nos sentir trêmulos e fracos ou começar a suar. Pode ser necessário ter de reunir todas as forças apenas para falar ou nos mover. Nada disso significa que somos covardes. A palavra de Deus não diz, não sue, não trema. A palavra diz muitas vezes, não tema. A forma de vencer o medo é avançar através dele e chegar ao outro lado, o lado da liberdade, que é o lado do poder. Nunca esqueça que se deixar o medo entrar, a fé sai. Eles não ocupam o mesmo espaço. Somos cristãos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não vivemos por sentimentos e emoções. Vivemos pela fé. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, o Senhor nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. O medo não provém de ti. Sabemos que o medo sempre virá contra nós, mas não temeremos, Pai, pois não vivemos por sentimentos e emoções, mas sim pela fé. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Assim nós oramos
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Embaixadores de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 18 a 20 diz: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Meu irmão, minha irmã, você consegue entender que nesta passagem, Deus quer que nós recebamos a sua graça? E que Ele deseja fazer isso através de todos nós, habitantes da terra? Você também entende que o diabo rouba essa graça através do engano e da ilusão? Jesus veio para restaurar o favor de Deus ao seu povo e através de nós, a todos, em todo lugar. Parte de nossa herança é ter e desfrutar do favor de Deus. Parte do nosso ministério é agir como embaixadores de Cristo, atraindo outros para receberem o maravilhoso dom de Deus do perdão e da reconciliação, e compartilharem da sua maravilhosa graça, do seu favor imerecido. Deus quer nos restaurar para obtermos sua graça e agirmos como seus embaixadores na terra. É assim que precisamos olhar para nós, como emissários de uma terra estranha. A Bíblia diz que somos estrangeiros aqui, que esta terra não é nosso lar, que estamos simplesmente de passagem. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Por nosso intermédio, Deus faz o seu apelo ao mundo para que receba o seu perdão, a sua graça e o seu favor. Agora pense por um instante. Como os embaixadores estrangeiros são tratados? Não são tidos como realeza? É assim que devemos esperar ser tratados, e esta é a maneira pela qual devemos considerar aqueles a quem somos enviados pelo Senhor em nome do seu reino. A Bíblia nos diz que não somos embaixadores de Cristo apenas, mas reino e sacerdotes para servir ao nosso Deus. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis o motivo pelo qual precisamos ter uma atitude diferente em relação a nós mesmos e aos demais. Precisamos agir como embaixadores reais, como diplomatas divinos, porque somos os representantes de Deus na terra. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, somos seus embaixadores, somos representantes seus aqui na terra. Teremos uma atitude como verdadeiros representantes, Senhor, com uma atitude santa, com uma postura de verdadeiros filhos teus. Estamos prontos para te servir, Pai, como diplomatas divinos, como verdadeiros embaixadores de Cristo. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a Nova Aliança,
em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar. Clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a Nova Aliança, diferenças entre a Velha e a Nova Aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a Nova Aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível, que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.